Este é o programa Debate Brasil, eu sou o Paulo Passarinho. Hoje iremos conversar com o presidente do Clube de Engenharia, o engenheiro Francis Bogossian, e com o diretor dessa instituição, Estel Soares. Francis Bogossian, Estel Soares, muito obrigado por vocês aceitarem o nosso convite. O nosso tema é sobre a engenharia nacional. Nessa rumorosa operação Lava Jato, não somente a Petrobras entrou na berlinda, mas grandes empresas de engenharia e, por que não dizer, grandes empresas hoje prestadoras de serviços na área de infraestrutura do país. Grandes empregadoras e principalmente responsáveis por boa parte das obras de infraestrutura do país. Há uma dúvida muito grande a respeito do próprio destino destas grandes empresas. E é sobre isso que queremos conversar com vocês. Francis Bogossian, qual a sua visão sobre esse momento que nós estamos passando? Bom, eu estou extremamente preocupado com a situação atual, porque eu estou vendo o desenvolvimento brasileiro sendo sustado, eu estou vendo a Petrobras sendo prejudicada, estou vendo as empresas de engenharia, excelentes empresas, também sendo prejudicadas. A minha teoria é que um erro, ou uma desonestidade, ou um crime cometido por donos de empresas, diretores de empresas, e ao falar em empresas, eu falo na Petrobras, que é uma empresa de economia mista, e falo também da mesma maneira com as empresas privadas. Então, se há erros cometidos por diretores da Petrobras, superintendentes, altos funcionários, sendo provado a acusação de que é feita, provada, não é prender o cara baseado numa mera delação, tendo sido comprovado, eu acho que a lei tem que ser aplicada e o responsável, comprovado, que seja punido, responda por essa responsabilidade. Agora, eu acho que prejudicar a entidade a que ele pertence e prejudicar os empregados dessas empresas, eu acho que isso é abominável e é o que está ocorrendo. As consequências negativas já estão em curso. Há anúncios de paralisação de obras e há principalmente, infelizmente, já processos de demissão, né? É verdade, nós estamos acompanhando isso, estamos vivendo na própria pele. Eu tenho uma empresa de engenharia, eu já venho sofrendo aí com a entrada de empresas estrangeiras, porque não tem nada a ver com Lava Jato, mas a Constituição foi adulterada. É uma proposta do senador José Serra, que foi aprovada quando ele, no primeiro mandato dele como senador, em que a empresa pode vir com 100% de capital estrangeiro e abrir a do Brasil, entendeu? Essa vira a empresa do Brasil, tem o mesmo direito do que a empresa genuinamente brasileira. Isso já prejudicou a minha empresa. A minha empresa, tentaram comprar a minha empresa. E eu fiquei preocupado, porque são décadas de desenvolvimento nacional, notadamente na geotecnia offshore, e pessoas que trabalham na minha empresa desde os estudantes de engenharia, como estagiários, e hoje são presidentes, diretores. Eu já estou no conselho da minha empresa. Então, vender a empresa, botar dinheiro no meu bolso, é contra a minha filosofia. Então, essas empresas compraram outras empresas, estão aí entrando nas licitações, entre aspas, né? Elas mergulham no preço, destrói a minha empresa e aí começam, daqui a pouco ela vai ficar soberana, vai ser única e aí ela vai aumentando aquele preço, quer dizer, ela liquida a empresa brasileira supostamente por preço baixo, temporário, e depois ela vai elevando o preço. Essa é a estratégia que essas empresas fazem no mundo inteiro, estão fazendo no Brasil. A Petrobras já era responsável por mais de 60% do meu faturamento. Hoje não chega a 10%. Antes do Lava Jato. Não tem nada a ver com Lava Jato. Quer dizer, agora a gente vê jornais de grande circulação
em função do Lava Jato, recomendando que os serviços sejam entregues a empresas estrangeiras, quer dizer, aniquilar a empresa brasileira e convidar a empresa estrangeira, empresas desonestas ou honestas que cometam desonestidades, né? Eram honestas e viram desonestas, isso existe no Brasil e no mundo inteiro. Você dizer e publicar no jornal que empresas estrangeiras devem ser convocadas para vir para o Brasil para substituir as empresas estrangeiras que estão envolvidas com desonestidade, eu sinto que seria o mesmo que um pai comprovadamente criminoso ou vamos dizer, responsável por um erro, você venha punir os filhos. Isso não existe. Você não pode chamar o filho e chamar o filho para responder sobre os erros comprovados cometidos pelo pai. Desculpe insistir no comprovados, porque a gente precisa ter de comprovação além de delação. Então, comprovados, eu acho que não devia acabar com a empresa. Muito pelo contrário, devia ajudar a empresa a se livrar do seu dono, que é desonesto, ou o seu diretor, que é desonesto. O cara sai e vai ajudar a empresa a se desenvolver. Não houve o PROER há décadas atrás para ajudar os bancos. Por que não existe um PROENG para ajudar as engenharias? E não é acabar com a empresa e convidar as empresas estrangeiras a vir para o Brasil. Isso o Clube de Engenharia não aceita. Eu não estou falando em meu nome. Eu estou falando em nome do Clube de Engenharia, porque como presidente eu presido o conselho diretor. E eu tenho um grave defeito, eu sou um democrata. E quem manda em mim é o conselho diretor. Então essa é uma decisão do conselho diretor. Nós não aceitamos isso. Quer dizer, liquidar com a empresa e chamar a empresa estrangeira para vir ao Brasil, as empresas estrangeiras são bem-vindas. Eu já trabalhei no mar aberto com inúmeras empresas estrangeiras, com intercâmbio, troca de tecnologia, e tenho aqui no Brasil associação com empresas estrangeiras. Com isso estou empregando muito mais brasileiros que já empreguei na área de projetos de engenharia civil, na área de serviços especiais de fundações e infraestrutura. Eu não tenho nada contra a empresa estrangeira. Eu sou terminantemente contra que as empresas estrangeiras venham substituir as empresas nacionais. Elas venham se associar, aí eu bato palmas. Chama-se transferência de tecnologia, você aumenta o emprego de brasileiros, emprega também estrangeiros, você vai transferir tecnologia como? Mas o número de técnicos estrangeiros é sobejamente menor que o dos engenheiros. Eu estou empregando nessas áreas um número maior de pessoas que eu consegui empregar antes de me associar com essas empresas estrangeiras. Então, eu não sou contra a empresa estrangeira, desde que ela venha transferir tecnologia, desde que o capital seja 50-50 no máximo, como antigamente você era obrigado, para ser uma empresa nacional, ter 51% do capital. Eu topo até essa distinção que foi abolida na nossa Constituição. Essa distinção foi abolida. O cara pode trazer 100% de capital estrangeiro, se conduzir aqui, depois se aquele mercado está ruim, ele fecha aquela empresa, vai trabalhar lá na Conchinchina, certo? Essa é a estratégia dessas grandes empresas, que vêm sem estarem equalitariamente associadas com as empresas nacionais. Quer dizer, eu sou contra uma empresa estrangeira vir substituir, ou melhor dizendo, tirar o lugar da empresa nacional, tirar o lugar do engenheiro brasileiro. Entendeu? Então, me parece que temos vários problemas aí envolvidos, porque no caso dessa defesa que alguns órgãos de imprensa fazem a respeito da entrada de grandes empresas de engenharia internacionais no nosso mercado, na verdade se abstrai o fato de que em escândalo recente, no caso do metrô de São Paulo, eram empresas estrangeiras também envolvidas em suspeitas e acusações de corrupção. De mais a mais, temos uma ordem macroeconômica que me parece já prejudica o chamado empresariado nacional por conta de características da nossa economia hoje, submetida a altas taxas de juros e, ao mesmo tempo, a um dólar que vem se
se mexendo ultimamente, mas na verdade temos um câmbio ainda muito valorizado. E nesse sentido, temos acompanhado a rigor um processo de desnacionalização do nosso parque produtivo. Isso, evidentemente, para a geração de tecnologia, para o domínio de novos conhecimentos, é um fator, me parece, muito negativo. Estel, como você vê esse momento? O que você sugeriria? Eu acho que, complementando o que o presidente falou, eu entendo que, primeiro, quando nós, hoje, no Clube de Engenharia, não sei se todos sabem, nós estamos nos reunindo, né, e lançamos lá o que nós denominamos de Aliança pelo Brasil em Defesa da Soberania. O que significa isso? Colocando no contexto da questão das empresas de engenharia. Você não pode falar em soberania nacional sem falar em tecnologia, sem falar em indústria, que seja brasileira. Como o presidente falou, o senador José Serra criou essa alternativa para as empresas internacionais chegarem aqui e se colocarem no mesmo nível das empresas brasileiras. Isso é uma tragédia no aspecto de soberania, porque isso pode levar a que nós pura e simplesmente desnacionalizemos. Você falar em tecnologia nacional, em know-how, em desenvolvimento, você tem que falar com empresas nacionais, principalmente, né? Então, eu vejo um momento muito difícil. Por quê? Porque nós vemos, o presidente falou aí da grande imprensa, e eu denomino, quer dizer, quando eu vejo dois editoriais do Globo, um exatamente colocando que as empresas que estão no Lava Jato têm que ser pura e simplesmente excluídas do mercado, isso é uma brincadeira. É acreditar em Papai Noel, como você acabou de dizer. O metrô de São Paulo está lá. Que multinacionais, Halliburton e companhias limitadas vão chegar aqui e vão pura e simplesmente trabalhar dentro das normas. Isso é uma brincadeira. E o outro editorial em relação à Petrobras, pura e simplesmente contra a partilha, né? E dizendo que ela não tem condições financeiras hoje para fazer o que ela tem que fazer. Portanto, você tem que deixar as multinacionais entrar. Então, nós rigor é a mesma posição, exatamente, de alguma forma. Exatamente. Tá? Ou seja, quando você vê esses editoriais, qual é a preocupação nossa? É a preocupação com a soberania nacional mesmo. Essa é a grande questão. Claro que nós não estamos aqui defendendo corrupção. Os corruptos têm que ser punidos, pura e simplesmente. Donos de empresa, gerente de empresa, gestor, quem tiver culpa comprovada, como disse o presidente, sem nenhuma dúvida. Agora, você não pode destruir a empresa nacional por causa disso. Eu acho que essa questão é hoje a questão fundamental, né? A questão da Petrobras, né, como uma grande empresa, uma empresa que é fundamental para o desenvolvimento do país, e as outras empresas também, que são empresas que estão concorrendo não só dentro do Brasil, com as multinacionais, mas também fora. Imagina, até um amigo um dia desse, nós estamos aqui conversando, um amigo um dia desse falou assim, meu Deus, eu nunca pensei em defender a Odebrecht. Aí ficou assim aquele negócio, bem, eu não estou defendendo, eu estou defendendo a engenharia nacional, portanto eu estou defendendo a Odebrecht. Aí ficou aquela dúvida. É uma brincadeira, mas na verdade nós temos que pensar na empresa nacional, na engenharia nacional, nem na empresa. Ah, o empresário, né, se transgrediu, o gestor se transgrediu. Agora, anos e anos desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo know-how, criando condições para concorrer em qualquer situação, executar as grandes obras, você chega de uma hora para outra e fala assim... Do Brasil e no exterior. Do Brasil e no exterior, As empresas estão trabalhando são no hoje exterior. multinacionais. Né? Nós temos empresa, não sei qual delas, está em 34 países. Quer dizer, é óbvio que há um interesse. Me parece que todas as grandes construtoras hoje, pelo menos as maiores, Odebrecht, a Queiroz Galvão, a Camargo Correia, a Andrade Gutierrez, OAS, elas têm uma atuação internacional importante porque dispõem justamente, através do seu corpo de engenharia, de tecnologias que as habilitam
a concorrências internacionais. E promove a educação continuada dentro da empresa. Isso é muito importante na formação de engenheiros, não é, Francis? Sem dúvida, porque você tem que se atualizar. Né? Tem que se atualizar. Eu, quando estudei engenharia, eu entrei numa área que era novidade, a geotecnia, né? Era a disciplina de mecânica dos solos e das rochas era lecionada dentro da disciplina materiais de construção. Então era uma grande novidade. E eu andei dando aulas, eu ia fazer estudos de barragem lá nos territórios, eram territórios, Roraima, e eu, pessoal ávido, eu sempre reservava, por iniciativa minha, dar aula de noite, noções de geotecnia. E as grandes empresas de engenharia, como a Petrobras, eu tenho a honra de dizer que está no meu currículo ter lecionado geotecnia offshore dentro da Petrobras e dentro de pequenas, médias e grandes empresas de engenharia. Quer dizer, as empresas de engenharia, elas fazem isso, elas ensinam. O servente, às vezes, que é semi ou analfabeto, ele é educado dentro das empresas de engenharia. Quer dizer, eles permitem ao funcionário a crescer em educação, mesmo básico, quer dizer, começa no básico. A gente leciona dentro do básico, prepara os alunos, quer dizer, você vai fechar a empresa por eventuais ou corretas ou confirmadas irregularidades que punam os responsáveis. Agora, impedir que essas empresas que têm qualidade, produtividade e ainda praticam a educação continuada dos seus funcionários, não só dos engenheiros, mas alfabetizam os seus serventes. Então, eu estou vendo isso acontecer e fico transtornado, porque com as empresas quebrando, eu não estou preocupado só com a perda de emprego do engenheiro, apesar de ser presidente do clube de engenharia. O dever de ofício, o clube de engenharia se interessa pelo destino da nação brasileira, sempre se envolveu nesses aspectos. E eu fico vendo que o pessoal de nível médio também está perdendo seu emprego. E o pessoal, a chamada mão de obra não especializada, está na rua. Quer dizer, o cara trabalha para ganhar o pão que ele vai comer. Esse cara está na rua, pelo amor de Deus, está sendo posto na rua. E mais ainda, eu estou vendo grandes empresas de engenharia que abriram frentes em outros setores, que não seja engenharia, já estão estudando, quer dizer, essa minha informação é oficiosa, mas eu ouvi de fontes fidedignas, diferentes fontes fidedignas, que muitas dessas grandes empresas já estão estudando a possibilidade de fechar o setor de construção pesada delas. É um problema complexo. Nós vamos continuar essa nossa conversa no próximo bloco. Nós vamos agora a um breve intervalo. Voltaremos em seguida. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando aqui no nosso programa com os engenheiros Francis Bogossian, presidente do Clube de Engenharia, e Estel Soares, diretor da mesma instituição. Estel Soares, no último bloco, Francis Bogossian fez menção justamente a, inclusive, informações a respeito de dificuldades das grandes empresas envolvidas no escândalo da Operação Lava Jato e que, por terem um escopo de atividades muito variado, já pensam justamente em reduzir seus investimentos e, principalmente em algumas delas, já se especula, inclusive, a necessidade de encerramento de algumas atividades em setores importantes que essas empresas hoje ocupam na economia nacional. Não somente diretamente
na área de engenharia, mas muitas vezes nas áreas de prestação de serviço. Como é que você vê, particularmente, essas consequências que podem gerar um eventual processo de punição dessas empresas? Não, eu acho que a gente pode... Estou falando de empresas de engenharia ou empresas nacionais como um todo. Vamos começar pela Petrobras. O que estão querendo dizer quando dizem que a Petrobras não tem recursos? Que pura e simplesmente ela tem que abrir para as multinacionais, inclusive acabando, né, com o sistema de partilha. Estão pura e simplesmente querendo que setores dela sejam passados. Ora, eu analiso isso de que forma? Você está pura e simplesmente abrindo sem retaguarda nenhuma para o país. Você tem o pré-sal, que é o futuro desse país. Nós temos, desde o petróleo, do pré-sal, até os minérios nossos, que estão pura e simplesmente à disposição e que precisam ser retirados, trabalhados e não vendidos como commodities. Você precisa agregar valores. Nós não tem condição, puxando para o outro lado, de nós pura e simplesmente estarmos vendendo ferro e comprando produto acabado. Nós temos que preparar, que vender produto agregado aqui. Assim como o pré-sal, você precisa vender não petróleo. Você tem que vender gasolina, óleo diesel, subprodutos. Essa é a grande questão. Então, quando você rebenta e pura e simplesmente diz que a Petrobras tem que se reduzir, porque ela não tem dinheiro, ela não tem, inclusive, capacidade de endividamento, ora, o Tesouro Nacional está aí para quê? O BNDES pode? Não, repassa. E vai suprir o que for necessário. Agora, a empresa é estratégica para o desenvolvimento do país, assim como as outras. As outras são fundamentais. Você pega qualquer usina hidrelétrica ou os nossos, como o nego chama, as nossas linhas de transmissão, você vê a loucura que é em termos de tecnologia, de desenvolvimento, de organização para construir um negócio daquele. Iniciativa privada nunca se meteu nisso nesse país, né? Você vai fazer uma usina hidrelétrica, você tem 5 anos, 10 anos de planejamento, 5 anos de obra. Quando é que é iniciativa privada? Você tem que fazer isso através do governo. Agora, quem é que executa isso? São as nossas empresas. Nós não temos empresas multinacionais fazendo isso, porque nós desenvolvemos essa tecnologia. Então, a grande questão hoje é nós entendermos que a punição não pode vir a atrapalhar o futuro do país. Essa é a grande questão. É difícil, Você sai na manchete, você está defendendo a Petrobras, então você está defendendo a corrupção. Que é isso, rapaz? É inversão de valores, é uma brincadeira nas atuais circunstâncias desse país. Erros cometidos por dirigentes e pessoas importantes dentro de uma empresa com a Petrobras não podem apagar todas as realizações feitas pela Petrobras e no momento em prol do desenvolvimento da empresa, da tecnologia, no campo da exploração, no campo da produção de petróleo. Se sou o dono da Petrobras, eu vou vender tudo que eu tenho enxertado dentro da Petrobras. Posso decapitar o fraudulento, né? Acabar com a fraude, mas estancar o desenvolvimento da Petrobras, tudo que ela realizou em mais de 50 anos. Não, e não é pouca coisa. Realizar, né? E o momento é muito auspicioso. Tem que realizar. E o momento é muito auspicioso da Petrobras. Ela acabou de ser novamente premiada em fóruns internacionais justamente pela sua capacidade, especialmente da produção agora do pré-sal. Ela anteriormente já havia sido premiada justamente por sua expertise na exploração e produção de petróleo em alto mar. Agora, o desafio do pré-sal foi muito maior e a Petrobras conseguiu realizá-lo.
Então, essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Agora, Francis, você com toda a razão chama a atenção que é necessário que todas essas acusações sejam comprovadas. Vamos supor que, de fato, haja responsabilidades graves e que mereçam punição em relação a executivos, gestores e mesmo controladores. No caso de a punição chegar aos controladores, de fato nós teríamos um problema sério dentro dessas empresas. Qual seria a alternativa possível? Porque me parece que se os controladores vierem a ser declarados culpados, haveria, evidentemente, dificuldade dessas grandes empresas permanecerem sob o atual controle dos seus acionistas majoritários. Quais seriam as alternativas que teríamos frente a um quadro como esse? Eu acho que um grande controlador não pode ser acometido de uma grave doença e ser por questões de saúde, se afastar do comando da empresa. Sim. A empresa tem um segundo controlador. E às vezes, para surpresa geral, vem a ser melhor controlador do que o anterior. Eu, quando decidi passar, eu mesmo e os meus companheiros da diretoria executiva da minha empresa para o conselho de administração, para permitir que a gente não estivesse tamponando o crescimento da empresa, eu fui encontrar lá presidentes e vice-presidentes, que, na minha opinião pessoal, estão superando a nossa equipe. Eu acho que o meu presidente, o homem que me substituiu, está sendo muito mais eficiente como presidente na operação da empresa que é minha e não é dele. Então, eu acho que a própria empresa há de encontrar alguém dentro da própria empresa para substituir. E se não encontrar, buscar um de fora. Mas aí nós não cairíamos naqueles riscos que nós já apontamos aqui no bloco anterior. Não seria, me parece, conveniente que nossas grandes empresas passassem a ser controladas, por exemplo, por capitais internacionais? Eu não falei em capital internacional, eu falei dentro da própria empresa. Eu, na minha empresa, saí da presidência e, no segundo escalão da empresa, os diretores adjuntos viraram diretores, viraram vice-presidentes e presidentes. A solução de fora não significa fora do país. A solução estaria fora da dentro empresa, do país. Mas quem possa gerir. Fora do comando. Você vai ficar dentro da própria empresa. Você, às vezes, dentro da empresa, por outras razões como a minha é uma razão social. Eu ainda tenho saúde, gostava do meu cargo de presidente executivo, mas eu, por uma razão social, eu sou socialista cristão, eu achei que eu estava tamponando o crescimento das pessoas, que já estavam com 40 e tantos e 50 e poucos. Eu estou entupindo. E se eu promovesse os meus vices a presidente, eu não ia deixar que o pessoal que está lá desde o tempo que era estagiário e que não abandonaram a empresa durante décadas, eu estava impedindo o crescimento. E como disse, eu acho que foi certo. Então, dentro dessa empresa, quando o presidente, o grande controlador, está fora do esquema, ou porque está preso, ou porque ele também está doente, ou lá o que seja, a própria empresa vai encontrar alguém. E se ela não encontrar alguém, ela vai ter que buscar alguém de fora. Qual a sua muito melhor do alternativa, que fechar a empresa, você não acha? Não, fechar a empresa me parece completamente, ou internacionalizar essas empresas, me parece completamente fora de cogitação. Induzir a empresa a se fechar. Agora, frente a uma hipótese como essa, os atuais controladores tendo de, na verdade, desfazerem do negócio, quem seriam aqueles que poderiam assumir essas empresas? Nós estamos falando de um grupo de empresas que se constituem entre as maiores do país. Veja bem, vamos fazer um pequeno apanhado de questões. Veja bem, quando houve aquele problema aí, durante a Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, reforma do Maracanã, o Diabo 4, a Delta. A Delta cresceu violentamente, ultrapassou uma série de obstáculos e se tornou uma empresa muito maior do que se esperaria há alguns anos atrás. A Delta praticamente acabou. Uma coisa é uma empresa, outra coisa é você fazer essa proposta para todas as grandes empresas, porque estão todas as grandes empresas, se for o caso,
dentro da questão do Lava Jato. Então você pura e simplesmente vai arrebentar com as equipes. Uma coisa é o seguinte, quem trabalha com engenharia sabe o que é isso. É muito fácil você arrebentar uma equipe. É dificílimo você montar uma equipe. Né? Você montar uma estrutura, né? Sob o ponto de vista de tecnologia, sob o ponto de vista de gerenciamento, toda essa questão é muito difícil você agregar e colocar isso de tal maneira que seja eficiente. E essas empresas fizeram isso. Então, quando você fala assim, quem poderia assumir? O que nós estamos falando é o seguinte, você não vai pura e simplesmente destruir a empresa. O dono da empresa não tem que ser o gerente da empresa. O gerente, muitas vezes dessas aí, também não é o dono. O que vai acontecer? Por que eu vou te mudar o dono da empresa? Ele pode estar na cadeia e ser o dono da empresa. O fundamental é que essa empresa continue a trabalhar, porque o que querem é que impeça essas empresas de entrar em qualquer concorrência pública nesse país, que são as grandes obras. Mas a própria Petrobras que são as grandes obras. Já fechou as portas para essas empresas. Elas não podem ser impedidas. Tipo elas não podem ser impedidas por causa do desenvolvimento nacional, da soberania nacional, de entrar nas concorrências. Agora, faça direito, faça adequado. Tudo que aconteceu até hoje, nós que trabalhamos com engenharia, o próprio ex-presidente da IPET, Fernando Siqueira, declarou no Clube de Engenharia, quando nós lançamos esse programa da Aliança pelo Brasil a favor da soberania, o Fernando declarou lá. Eu várias vezes declarei, denunciei na Assembleia de Acionistas que havia isso, havia corrupção, mas eu nunca tive provas. Então agora, se aparecem as provas, que punam. Agora, vamos afetar a soberania nacional? Não podemos. Então essas empresas têm que ser mantidas. Agora, é óbvio que quem pura e simplesmente transgrediu, que seja punido. A lei está aí. A presidente Dilma tem feito uma defesa justamente de que, caso haja comprovação desses crimes que estão sendo apontados como feitos aí no âmbito dessas denúncias que surgem na Operação Lava Jato, justamente os responsáveis, enquanto pessoas físicas, devem ser responsabilizados e punidos. Mas as empresas devem ser preservadas. De alguma maneira, me parece o ponto de vista que vocês defendem. Mas não quer dizer que elas não sejam punidas. O problema é você não destruí-las por uma questão de analisar a importância estratégica disso para o país. Só que há um problema da seguinte ordem. Caso os atuais controladores venham ser criminalizados, eles poderiam continuar à frente da empresa? Essa que é a grande questão que se coloca. E há, para isso, toda uma discussão que vem sendo defendida pela Advocacia Geral da União a respeito dos chamados acordos de leniência, que poderiam viabilizar justamente esse processo de punição aos responsáveis enquanto cidadãos e preservar as empresas. O Ministério Público vem se posicionando de forma contrária a esse encaminhamento. Há também opiniões, como é o caso do advogado Modesto, um advogado importante... Ele esteve lá no nosso encontro. Modesto Carvalhosa. Eu me confundi com o Modesto da Silveira. O Modesto Carvalhosa, que é um advogado especialista, inclusive, nessas questões relativas a procedimentos anticorrupção, ele fez fortes críticas à presidente Dilma recentemente, em um jornal de grande circulação, no caso a Folha de São Paulo, apontando que, no caso presente, o melhor seria acionar a lei anticorrupção, como forma, inclusive, de preservar essas empresas de ações que podem correr em outros países, apenando as mesmas. Segundo Modesto Carvalhosa, as perspectivas seriam muito graves caso houvesse um processo de absolvição dessas empresas dentro do país, elas acabariam ficando vulneráveis, inclusive, a legislações existentes em outros países. Como é que vocês veem essa questão? Criando um PROER para apoio ao banco. O PROER não ia só apoiar financeiramente,
e apoiar, por que não, também a condição administrativa financeira da empresa. Eu acho que isso é tão grave, essa empresa rolar pela ribanceira, em termos sociais, que o governo devia estar preocupado em dar apoio para que, não apoio para que realize atos ilegais, mas que a empresa sobreviva e que mantenha o seu padrão de qualidade. É um exemplo, eu acho que pode, por exemplo, com aquela crise americana, o que foi que o governo americano fez com a GM? Foi uma intervenção. Exatamente. Se a Petrobras tiver um problema agora, tem que entrar para segurar. Pura e simplesmente porque era fundamental, é estratégica para o desenvolvimento do país. E o que o Francis está colocando é que, analisando o contexto todo, empresas privadas também que sejam estratégicas, você tem que preservar. Agora, que puna o gestor, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Por sinal, como eu estava falando do Fernando Siqueira, o Fernando disse que fez várias denúncias, mas do que não tinha provas, né? Hoje explodiu. Tinha que explodir um dia. Quem trabalha com engenharia sabe o que tem acontecido nesse país há anos. Eu estou há 30 anos na engenharia. Então a gente conhece N problemas das licitações, como é que são feitas as armações, mas você nunca teve provas. Você se afasta, quantos inúmeros colegas deixaram cargos, funções, porque pura e simplesmente, não, esse negócio assim não dá. Eu não entro nessa. Agora, a justiça já feita, né? Esse não é um problema exclusivo da área de engenharia. Não é. Recentemente eu ouvi uma entrevista também do empresário Ricardo Semler, que de forma muito corajosa ele colocou que esse problema que existe de corrupção não é pertinente exclusivamente à área estatal ou à área privada e muito menos ao Brasil ou a outros países. É infelizmente um problema generalizado, os países têm tomado providências quanto a isso e é nesse sentido que talvez a gente possa retirar algumas lições importantes desse presente caso. Nós vamos continuar essa conversa, mas vamos a um novo intervalo no nosso programa regulamentar e voltaremos aqui com essa importante conversa com Francis Bogossian e Estel Soares. Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Voltamos com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com os engenheiros Francis Bogossian, presidente do Clube de Engenharia, e Estel Soares, diretor também do clube. No último bloco, Francis, nós aqui especulamos um pouco sobre o futuro dessas empresas. De alguma maneira, não somente as grandes empresas de engenharia, como a própria Petrobras, nós constatamos a importância da preservação dessas empresas como depositárias, em última instância, de um conjunto de prerrogativas, especialmente domínio tecnológico, capacidade gerencial e empregos, de modo a defender a economia nacional. Só que, dependendo dos desdobramentos da Operação Lava Jato, punições podem ser feitas e nós constatamos a importância de alguma maneira, separar essa busca de responsáveis por processos de corrupção da vida das próprias empresas. O problema é que são questões complexas. De alguma maneira, você oferecer uma alternativa que seria, frente a dificuldades de solvência dessas empresas, por exemplo, o governo federal adotar algo semelhante ao que foi feito com o sistema bancário brasileiro, com o PROER. Como seria operacionalizado isso frente às fortes pressões políticas que estão existindo e claramente atuando nesse contexto? Você mesmo aqui apontou que a própria Petrobras tomou uma decisão de suspender negociações com essas empresas e que isso pode, inclusive, gerar, como já está gerando, problemas muito fortes, inclusive de desemprego. Como enfrentar essa questão?
Eu vou te dizer o seguinte, com a mesma rapidez e avidez em se punir os culpados, eu acho que a gente deve ter com a mesma intensidade a preocupação de não destruir a entidade. E eu acho que isso não está havendo. A gente tem que dar a mesma prioridade, a mesma ênfase que está se dando a essa apuração do culpado, e já estão até presos, né, por antecedência, né, isso também está se discutindo, está se trabalhando com afinco nisso. Eu acho que já devia ter uma comissão constituída, não sei porquê, não entendo disso, preocupado em estabelecer uma sistemática visando proteger a empresa. Dentro daquela filosofia que eu digo e repito, você não pode punir o filho por erros comprovadamente cometidos pelo pai. É o que está acontecendo aqui no Brasil. Ninguém está preocupado com o destino da empresa. A gente até que diz, poxa, se isso foi cometido pelo responsável técnico, comercial, administrativo da empresa, a empresa tem que enfrentar isso. Eu acho que com isso nós estamos punindo o filho por erros cometidos pelo pai. Eu acho que essa avidez louvável de se encontrar o culpado e tomar as medidas legais, cabíveis, eu acho que nós devíamos estar já discutindo isso. Eu pedi uma audiência ao Ministério Público Federal e o gabinete respondeu que o ministro não está podendo receber ninguém porque está ocupado 100% do seu tempo com o Lava Jato. Quer dizer, eu acho que devia também ter um tempo, não sei se no Ministério Público ou em que, eu não sei dizer isso, teria que ter alguém preocupado em estabelecer uma sistemática de não deixar o filho ser preso junto com o pai por erro cometido pelo pai. Essa imagem é boa. A solução que me parece vem sendo estudada pela Advocacia Geral da União é justamente acionar esse chamado acordo de leniência como forma justamente de preservar as empresas e, ao mesmo tempo, se for o caso, punir os responsáveis individuais por crimes que vierem a ser constatados pela Justiça. Ocorre que o acordo de leniência diz respeito, é uma possibilidade, atinente aos chamados crimes ou irregularidades no campo do domínio econômico. Concorrência desleal, problemas de dumping, essas seriam, vamos dizer, irregularidades passíveis de serem atendidas pelo chamado acordo de leniência. O advogado Modesto Carvalhosa levanta que, no caso de crimes contra o erário público, que é disso que a Operação Lava Jato aponta, o melhor seria acionar a lei anticorrupção, como forma, inclusive, de preservar as empresas brasileiras de sanções que pudessem vir de tribunais de outros países. Vocês já estudaram essa possibilidade? Estel Soares. Olha só, essa questão da leniência, ela, pura e simplesmente, permite que a empresa assuma a culpa e que seja punida ao ressarcir, por exemplo, o erário em relação ao que aconteceu, que ela foi punida. Quer dizer, ela é algo no nível econômico, mas é exatamente nisso que nós estamos trabalhando. Houve desvio de quê? De dinheiro. Está na área econômica ou não está na área econômica? Aí nós vamos ter que discutir. O problema parece ser esse. Isso seriam crimes, na verdade, contra a economia popular. O acordo de leniência foi, pelo menos engendrado inicialmente, para os chamados problemas relativos ao direito econômico. Ou seja, seriam muito mais irregularidades no campo administrativo, concorrencial, e não nesse campo onde, infelizmente, tudo indica, as denúncias da Operação Lava Jato apontam claramente crimes, na verdade, que
Na verdade amplia, né? Na verdade a coisa... Onde são previstas penas muito mais duras. Na verdade os crimes, a princípio, estarão em todas as áreas. Você vai ter que realmente... A coisa é complexa, por isso que nós estamos colocando a questão que não pode pura e simplesmente com achismo. Isso tem que ser analisado muito seriamente, porque é uma questão de soberania nacional. Nós estamos afirmando isso e levantando essa questão, que as pessoas tenham cabeça fria para entender que é o futuro do Brasil que está em jogo. Então, eu sou um homem de esquerda. Eu sou um homem de esquerda. Me entendo como um homem de esquerda. Agora, eu estou vendo, tanto pelo setor conservador, quanto pela esquerda, pessoas que pura e simplesmente estão desconhecendo o efeito, as consequências dessas punições todas, dessa destruição das empresas, tanto da Petrobras quanto das privadas, na possibilidade de futuro do Brasil. Então, companheiros da área conservadora dizem assim, tem que prender mesmo, tal, bota as empresas multinacionais aí, ou então depois você junta esse negócio e refaz. Está desconhecendo qual é a dificuldade de se montar uma equipe e o que significa uma empresa multinacional vir para cá e acabar com as empresas nacionais. Pelo lado esquerdo, eu tenho companheiros que chegam e dizem assim, eu sou um marxista, empresário que se dane, que as empresas acabem. Calma, companheiro, vamos analisar a realidade nacional, em que momento nós estamos, em momento histórico que nós estamos. Essa é a questão que nós estamos colocando. Nós temos que ter muita calma, porque a questão é muito complexa. E as consequências disso interessa a qualquer mercado do exterior rebentar com a Petrobras e com as nossas empresas. Porque imagina, 200 milhões de habitantes, um país com essa riqueza, pura e simplesmente com a indústria nacional, que está tão embaixo, e o que nós temos de mais importante da indústria nacional é a indústria de construção civil. A indústria pesada. Aliás, é um dos poucos setores ainda controlados por capital que se nacional. ampliou. É muito interessante essa questão que vocês colocam da soberania, porque em todo o processo de superação do regime ditatorial, a questão que foi colocada como fundamental para um novo Brasil que deveria ser construído era a questão democrática. Vocês não acham que durante esses anos, desde os anos 80 até hoje, na verdade a bandeira da soberania nacional foi muito maltratada? Vocês mesmos citaram a iniciativa legislativa do senador José Serra, no sentido de se abolir a distinção entre empresas brasileiras de capital nacional e aquelas controladas pelo capital estrangeiro. Nós não falhamos nisso? Na verdade, não fraquejamos na visão da importância para um Estado nacional dispor de soberania? Falhamos. E acho também que nessa luta pela soberania nacional, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Eu acho que a gente não pode misturar assuntos político-partidários, que a gente está vendo que está sendo misturado. Toda vez que você promove um encontro em relação a essa luta pela soberania nacional, eu estou vendo de pessoas de ilibada competência se deixarem guindar para o assunto político-partidário. Eu acho que você vai dizer, poxa, mas isso é uma bobagem você colocar aí. Eu não acho. Lá no Clube de Engenharia, o Clube de Engenharia não pode sediar, e eu estou lutando, chamando atenção para esse aspecto, nenhuma luta por um problema nacional, aproveitando o ensejo para elogiar os políticos que a gente acredita e criticar aqueles que a gente não acredita. E eu vi, apesar desse apelo que eu fiz na nossa última reunião, reunindo N entidades de classe, mais de uma ou duas dezenas de entidades, inclusive a Ordem dos Advogados, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, eu vi em fala de alguns queridos companheiros, sem querer ou querendo, colocar assuntos político-partidários, criticando A, B, C ou D. O momento não é para isso. Então, a gente vê... Até porque, em relação aos grandes partidos, me parece que há deformações generalizadas, né, em relação a esse processo. Muitos alegam que essa
dita corrupção se ampliou muito por conta, inclusive, do chamado financiamento das campanhas eleitorais. Vocês têm opinião formada sobre isso? É isso que, de alguma maneira, facilita esses processos de corrupção? Ou é o próprio jogo concorrencial que, infelizmente, muitas vezes levam empresas a esse caminho? Eu acho que é uma questão que se engloba. Você mistura tudo, mas se tornou algo da nossa cultura, entre aspas, né? Agora, por exemplo, quando se coloca no Congresso Nacional a reforma política, qual é a reforma política que está sendo colocada por quem assumiu agora a presidência da Câmara? Essa questão do financiamento de campanha. Como é que se coloca essa questão? É fundamental, isso sim. Você tem que realmente reorganizar esse negócio de tal maneira que não permita, porque existe almoço de graça? Essa é a pergunta que o nego faz. Ah, eu recebi 30 milhões. O que vai acontecer com a lista agora que está saindo aí? Não, eu recebi, mas recebi legalmente. Sim, você recebeu 30 milhões para fazer a tua campanha. O que você vai fazer com esses 30 milhões depois? O que a empresa que te doou vai pedir de você? Então, vir colocar uma questão dessa é brincar, é acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Nós não estamos falando seriamente. Então, é fundamental, sim, que você trabalhe nessa linha e que modifique isso, que altere essa questão. A OAB impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade contra justamente o financiamento de grandes empresas a partidos políticos e a políticos, justamente com fins eleitorais. Essa matéria já mereceu o posicionamento da maior parte dos ministros do Supremo, mas o processo teve pedido de vistas por parte do ministro Gilmar Mendes, que na prática, essa é a versão que existe de forma mais forte, aguarda um posicionamento da própria Câmara ou do Congresso a respeito dessa questão. E o encaminhamento que dentro do Congresso está se procurando viabilizar, através de iniciativa do próprio presidente Eduardo Cunha, é tornar um preceito constitucional o direito das empresas financiarem campanhas. O caminho é esse? Eu não acredito. Eu também não. Não é esse o caminho que eu acredito. Esse é o rótulo do embrulho, né? Pois é, essa é uma questão muito delicada, porque muitos alegam que a alternativa que teria a esse financiamento seria o chamado financiamento público de campanha. O que, com o prestígio dos políticos e partidos, também boa parte da opinião pública reage negativamente. Afinal de contas, seríamos nós a bancarmos as campanhas eleitorais? Essa é uma segunda posição. Uma terceira posição já coloca, inclusive, a necessidade dos partidos se virarem através de doações individuais e não empresariais. Ou seja, partidos que tenham base teriam condições de financiar suas respectivas campanhas. De qualquer modo, em torno das três posições, o que existe é a vontade de se regular as campanhas eleitorais em relação à influência do dinheiro. Como compatibilizar campanhas eleitorais e a influência das grandes empresas, influências objetivas que existem na sociedade a partir do dinheiro? Porque você não pura e simplesmente vai trabalhar nessa questão só. Quando você fala em reforma política, você está falando uma reforma completa. Então, como é que os partidos vão se postar isso? Não é pura e simplesmente o financiamento de campanha. Como é que vai ser a eleição? Voto distrital misto, distritão? Quer dizer, como é que você coloca? Tem países que pura e simplesmente cada distrito elege um candidato por partido. Coloca-se que é mais fácil, portanto, haver um controle e uma transparência. Então, na verdade, você tem que discutir essa questão como um todo. Não é só o financiamento. O financiamento é um dos itens. É o funcionamento do sistema que tem que ser discutido profundamente. Eu acredito que nós vamos ter que discutir isso, pelo menos através de uma constituinte específica, tá? Para realmente aprofundar esse negócio, com plebiscito, sei lá o que for. Mas o que não pode se fazer, é o que estão querendo fazer agora, é o seguinte: pega um pedacinho do negócio e acha que resolveu. Não resolveu nada. Francis.
Minha ignorância é especializada nesse assunto, com a graça de Deus. Eu assino embaixo do que ele falou. Preocupação, eu acho que ele colocou os pontos aí muito bem postos. Por exemplo, jamais me candidaria a deputado, sei lá o que for. Já se falou isso uma vez antes do Clube de Engenharia, quiseram me eleger. E eu pensei, eu não tenho dinheiro para campanha eleitoral, vou ter que pedir ajuda a alguém, vou ficar devendo esse favor a alguém. Como é que eu vou resolver esse problema? Essa é uma questão que certamente teremos de responder. Como, na verdade, inibir o poder econômico junto ao processo eleitoral. Eleições após eleições, temos observado que, na verdade, os candidatos que mais gastam são aqueles que se elegem. Evidentemente, num processo como esse, as ideias ficam prejudicadas. O que mais se projeta, não sem razão, dada essa ordem, cada vez mais não são propriamente os políticos, mas os marqueteiros adquiriram uma importância fundamental. Isso, evidentemente, não faz bem para a nossa democracia. Você viu ontem, permite uma coisa, você viu ontem, eu esqueço o nome, aquele deputado PSOL de São Paulo. Ivan Valente. Ivan Valente apresentou uma proposta de uma CPI em relação aos planos de saúde. Foi liminarmente. E pura e simplesmente o Eduardo Cunha disse que não havia condição para aquilo. E o Ivan Valente denunciou que o Eduardo Cunha recebeu apoio exatamente dos planos de saúde para se eleger. Quer dizer, essa questão toda, não existe, portanto, almoço de graça. Estel Soares, Francis Bogossian, muito obrigado pela gentileza e oportunidade dessa conversa que eu espero tenha sido a mais proveitosa para todos nós, especialmente para os nossos telespectadores. Eu agradeço a audiência e até a próxima.